Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso encontro estelar. E nós estamos aí essa semana com uma linda jornada, né? A nossa jornada estelar. Então, se você que está aí chegou aqui agora, talvez exista uma pergunta que fica aí passando pela sua cabeça. Você deve ter já feito essa pergunta alguma vez, em algum momento. Será que eu estou passando por um despertar espiritual? Muitas pessoas elas começam a viver mudanças profundas dentro de si mesmas, mudanças na forma de pensar, na forma de sentir e até na forma de enxergar a própria vida, né? Então, de repente, coisas que faziam muito sentido já não começam a fazer mais, tá? Então, existem aí, por exemplo, ambientes que eles começam a te incomodar, conversas começam a parecer que estão ali mais vazias. É uma sensação muito estranha que começa a surgir. É como se algo dentro de você estivesse despertando. É alguma coisa de uma transformação, alguma coisa que começa, sabe, a mexer. Mas, ao mesmo tempo, vem a dúvida: o que está acontecendo comigo, né? O que está acontecendo? Então, hoje eu quero conversar com você que está aí, me ouvindo, me assistindo exatamente sobre isso, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre o despertar espiritual, o que ele realmente significa e quais são alguns sinais que começam a surgir, que começam a aparecer quando a nossa, né, consciência ela começa a despertar. E talvez durante o vídeo, durante este episódio, você se identifique, você reconheça alguns destes sinais. Então vamos lá? Mas antes da gente começar, eu quero te convidar para assistir dois episódios, dois vídeos, que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Sobre a minha jornada espiritual, como que eu tive ali, passei por algumas experiências, tem algumas histórias interessantes, e como que foi esse despertar, né, ali para mim? O que que aconteceu? Então, foi dividido em duas partes, são dois vídeos. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link para que você possa depois assistir, que talvez você também se reconheça, você se identifique, e ali eu conto um pouquinho da minha infância, da minha adolescência, os vários caminhos aí, né? Espirituais que eu percorri, que fizeram parte da minha vida. Então, eu vou deixar aqui abaixo para você, tá? Para facilitar aí. Então, a partir de agora, a gente começa a entrar mais a fundo nesse tema. Então, não vai ser a primeira vez que nós vamos falar sobre o despertar espiritual. Nós vamos ter vários episódios aí pela frente que nós vamos voltar a falar deste assunto, tá? Então, nós vamos começar aqui agora, falando, né, o que que é o despertar espiritual. Então, assim, muitas pessoas, elas imaginam que é algo extraordinário, sabe? Que vai sair fogos de artifício, que vai ter estrelinhas brilhando no céu, trombetas tocando, algo místico, algo que acontece assim de repente, mas na maioria das vezes, o despertar espiritual, ele começa de uma forma muito silenciosa e muitas vezes é desconfortável, tá? Então, assim, ele começa quando a nossa consciência ela começa a questionar padrões antigos. Então, quando você começa a olhar para a vida e a sentir que existe algo além do automático. Então, começa por aí. Então, eu vou começar a falar aqui de alguns sinais. A gente vai começar pelo primeiro, tá? Então, nós vamos imaginar uma situação muito comum. Imagina assim, que é o primeiro sinal, que é o sentir que você não está se encaixando mais. Então, você tá ali num ambiente com várias pessoas conversando.
Pode ser um ambiente de trabalho, uma reunião da família, ou até encontro ali com seus amigos. E de repente, você começa a perceber que essas conversas, elas começam a girar sempre em torno das mesmas coisas. Ou é reclamação, ou é julgamento, ou é comparações, ou é competição. E algo ali dentro de você já começa a ficar desconfortável, sabe? Você já não se identifica mais com aquele tipo de padrão. Você começa a perceber que você está sentado ali na mesa errada. Porque você começa, sabe? Não sei se vocês já sentiram isso. Eu já senti muitas vezes. É como se você estivesse ali, de repente, numa festa, numa reunião, e aí você para e fala, né? Você fica ali observando, você fala: o que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Sabe? E aí nada começa a fazer mais sentido, aquelas conversas parecem muito vazias, muito fúteis, e aí começa a ficar esse negócio aqui, ó, desconfortável. Então, assim, não porque você começa a se achar melhor do que o outro, não é isso. Mas é porque aqui no nosso interior, aqui dentro, você já não alimenta mais aquele tipo de energia. Você está despertando, você está saindo do lugar, você está evoluindo, você está ali, entendendo que você já não cabe mais naquele mundinho, sabe? Com aquela consciência. Você já fez parte daquilo um dia, porque aquilo combinava com você, mas agora já não combina mais. Então, assim, esse é um dos primeiros sinais do despertar espiritual. E ele começa realmente a incomodar, ele gera bastante desconforto. Sinal 2, tá? Questionar crenças antigas. Esse é outro sinal muito comum, que é de começar a questionar crenças que sempre fizeram parte da sua vida. Então, assim, pode ser crenças religiosas, talvez ideias sobre Deus, sobre algo maior, sobre o divino. Talvez possa ser formas de compreender a própria vida, tá? E assim, você não está rejeitando, sabe, tudo. Mas você começa a ter uma vontade imensa de compreender por si só, sabe? Você começa a ter ali um olhar interno e você começa a se questionar. E você fala: puxa vida, por que que sempre trouxeram dessa forma? Por que que a minha família sempre acreditou nisso? E ainda mais quando você começa a ter referências, de fora, sabe? Você começa a estudar, a fazer cursos, a ler livros. Então parece que você vai expandindo. Quando você viaja, aí você começa, né, a ter uma outra visão de mundo. Você começa a enxergar algo muito além do que aquele mundinho que você vivia. Então, assim, é isso, é se questionar, tá? Sinal número 3, aumento da sensibilidade. Muita gente acho que vai se identificar com esse sinal, tá? Então, assim, antigamente você convivia ali com ambientes pesados e você simplesmente passava despercebido, você ignorava, tava tudo bem, tava tudo certo. Mas agora, ai, ai, ai. Você começa a perceber o quanto que algumas energias, certas energias, elas começam a te afetar muito, 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 muito mais. Então, assim, conflitos emocionais, eles começam a mexer mais ali com você. E muitas pessoas até pensam que estão ficando mais frágeis, mas muitas vezes isso é apenas o aumento da percepção energética. E aí o quarto sinal, ele complementa esse sinal que a gente acabou de falar, tá? Então, o sinal número 4
ele fala de busca por silêncio, tá? Então, assim, é uma necessidade gigantesca, absurda, de você ficar mais no silêncio. Você quer ficar mais ali, sabe, na sua própria companhia. Você quer ficar mais em casa. Você sente vontade ali, sabe, de ficar refletindo, de ficar caminhando ali sozinha. É, mas assim, não é isolamento, não é uma solidão, é uma solitude. É algo que faz bem, é algo que para você importa, é algo que faz sentido. Você já não tem mais vontade de ficar saindo. Lugares barulhentos, você já não aguenta mais, você não tem mais paciência, você não tolera. Então, às vezes, você está ali no seu trabalho, de repente, não sei se é o caso, não sei se de repente onde você trabalha é um local ali, né, de atendimento ao público, de repente, de muita transição, né, circulação de pessoas, e tem pessoas que começam já a ficar sensíveis e elas já não conseguem tolerar mais, entende? A vontade, talvez, né, para algumas pessoas, é de querer ir para o meio do mato, para o meio da natureza e ficar por lá. Mas por quê? Porque tá ficando sensível, tá começando, a ter mais sensibilidade. Então, é muito natural. É muito natural. Antes você não se importava, só que agora começa a fazer uma baita de uma diferença, né? Então, é como se a tua alma, ela estivesse realmente pedindo espaço para reorganizar, né? Tudo o que está acontecendo aí dentro de você, tá? Então, olha como isso é profundo. E aí, existe um sinal que quase ninguém fala, ninguém comenta, que é sobre o despertar, né? Sobre o despertar espiritual. Então, muitas pessoas, elas imaginam que esse despertar, ele vai iniciando ali, ele começa com experiências místicas. Mas, na verdade, muitas vezes, ela começa de um cansaço emocional. Olha só que interessante, tá? O que eu tô trazendo aqui para vocês hoje. Mas como assim um cansaço emocional? Nós não estamos falando de cansaço físico, tá? Aquele cansaço do corpo físico, que você fez uma caminhada muito longa, aquele cansaço que traz, às vezes, até desconforto, dor física. Nós não estamos falando disso. Cansaço emocional. E tem muita gente passando por isso, tá? Então, olha só, o que que é esse cansaço emocional? É o cansaço da repetição de padrões, sabe? Você já não aguenta mais. É sempre a mesma coisa e tudo, e aquela, né? Aquela situação. O cansaço de você viver no automático, no piloto automático. Sabe aquela história? Acorda, se arruma, vai trabalhar, você chega em casa, toma um banho, janta e vai dormir. Isso é piloto automático. É isso. É como se você fosse aquele ratinho que você fica naquela. Esqueci o nome daquilo, aquele círculo dentro da gaiola do ratinho, dos hamsters, né? Que você fica girando, girando, girando. Você não sai do lugar, você só fica ali, ó, ali, ó. Todos os dias da sua vida é a mesma coisa. O máximo que você faz é assistir uma televisão e você fica ali, a vida vai passando. A vida vai passando. Você só faz isso. Você não faz um curso, você não estuda, você não vai conhecer lugares novos, você não vai atrás de uma cultura, você não se relaciona com pessoas, no sentido de ter trocas, trocas de experiência, né? E fica, e fica. Você não se propõe a, ao servir, né? Porque alguma coisa com certeza você tem de muito útil, de muito importante que você saiba fazer, que você pode colaborar com o coletivo, com o mundo, né? Alguma coisa tem. Então, assim, é um cansaço que vem dessa vida da roda de Sansara. Você vai, 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 não sai do lugar. Cansaço de você se afastar de si mesma.
Ou seja, se doa, faz isso, faz aquilo e tal, mas você não faz nada por você, absolutamente nada, tá? E esse cansaço, muitas vezes, ele é o ponto de virada que faz a pessoa começar a buscar por algo diferente. Então, muitas pessoas, quando elas chegam no ápice ali, sabe? Elas começam a buscar, a ter essa busca por algo ali diferente, tá? Então, uma coisa que eu ando, né, percebendo quando eu converso com muitas pessoas é que esse despertar espiritual, ele também ele pode ser bonito, tá? Ele pode ser bonito, mas ele também pode ser confuso, entende? Então, mas por quê? Porque essa confusão? Porque você começa a perceber coisas novas dentro de si, mas você não sabe lidar com isso. Você percebe que tem algo mudando, mas você não sabe o que está acontecendo e você não sabe lidar com essa situação, administrar isso, entende? Então, o que que acontece? Às vezes a gente precisa de ajuda, às vezes a gente precisa se abrir com alguém, às vezes a gente precisa de alguém que cuide da nossa parte, principalmente do emocional. Então, assim, é muito comum as pessoas se preocuparem com a alimentação, que eu já comentei aqui. É importante, claro que é. Se preocupam com o corpo físico, vão para academia todo dia. É importante, é claro que é. Mas e o emocional? E a parte ali de você cuidar, porque também é uma academia. Não é 5 minutinhos e tá bom. Não, você tem que se dedicar, você tem que olhar para isso, cuidar, porque depois a conta chega. E ela chega com juros e correção, tá? Porque a gente vai deixando ali e a gente vai bloqueando a nossa energia, a gente vai adoecendo, porque do emocional depois vai acabar chegando no físico, onde vira as doenças. Então a gente precisa cuidar deste processo, tá? A gente precisa voltar para o nosso centro, sair desse automático e a gente entrar em contato com a nossa essência. Quem que você é? O que que você veio fazer aqui? Qual que é a tua missão? Porque se você não sabe isso, você vai vivendo uma vida no piloto automático e vai ficando ali, né? É uma vida talvez desregrada, porque nada vai tendo sentido mais para você. Agora, quando você tá ali com presença, né? Passando por esse despertar, mas você vai em busca, você tá ali realmente olhando para isso com muito, muito cuidado, com muita consciência e com presença. Então fica mais fácil, porque você está atenta, você está ali cuidando disso, não está sendo negligente, entende? Deixando isso, a poeirinha ali debaixo do tapete. Você está tendo coragem de arrastar móveis, de arrancar o tapete, de pôr o tapete para lavar, varrer toda a casa. Essa casa que eu estou falando é o teu interior, tá? É só para a gente representar aqui. É, então, é importante a gente ter esse respirar, sabe? Voltar para o nosso centro. Então, eu vou deixar aqui na descrição o WhatsApp para contato, porque ali eu tenho a Academia da Alma, que pode ajudar bastante, tá? Dá para vocês fazerem sessão da Tamena para reorganizar todo esse campo. E para quem gostaria de trabalhar com a Tameana, está aberta as inscrições para o curso de formação. Então, o contato aqui do WhatsApp. Inclusive, eu vou deixar para vocês aqui darem uma espiadinha na primeira aula do curso da formação, a introdução, onde eu mostro os materiais que eu envio pelo correio, porque ali dá para vocês verem já a qualidade do vídeo, o quanto que eu investi. E ali tem os materiais, são os códigos pleiadianos, dá para vocês darem uma espiadinha para entenderem que códigos que são esses. Os códigos, eles têm frequências, e quando a gente ativa eles ali nos cristais de quartzo branco, isso vai gerando ali, né, potencializando
é a energia. Então, a gente cria à sua volta um vórtice energético. É como se fosse um campo de energias positivas. Então, ali você vai sendo, né, cuidada. Então, tem momentos que não é só resolver no físico. Alimentação, é uma caminhada, uma academia. Tem momentos que a gente precisa cuidar sim do emocional, e aí a gente não consegue, às vezes, chegar em algumas camadas mais profundas que precisam ser trabalhadas. E a Tamiana, ela faz isso, ela organiza, ela harmoniza, tá? As áreas da sua vida, o seu campo, ela traz harmonização. E é feito através da ativação dessas frequências nos cristais. É algo poderoso, é algo que é feito à distância, pode ser feito presencial, mas nesse caso é à distância. E a energia chega, viu? Você pode estar lá no Japão, na China, eu estando aqui no Brasil, chega, porque quando a gente trabalha com energias, com intenções, não tem barreiras, tá? O negócio funciona, é porreta, tá? Então, tá aqui o WhatsApp, se caso vocês se interessarem. Então, assim, eu quero fazer uma pergunta para você que está aí me ouvindo. Se esses sinais que eu trouxe aqui para você hoje, existe algum sinal que você se identificou, que você conseguiu se reconhecer de algo que está acontecendo aí na sua vida? Escreve aqui nos comentários. Eu adoro ler os comentários, eu adoro ler o que vocês escrevem. Então, se tiver algo que você se reconheceu, qual desses sinais que você mais se identificou? Escreve aqui, ó, tá? Que eu quero saber. Então, hoje nós começamos a entrar no assunto do despertar espiritual. Esse assunto ele é longo. Hoje eu trouxe alguns sinais para vocês identificarem o que que é, o que que significa. Acredito que muitas pessoas vão realmente se reconhecer. Isso tem acontecido com muitas pessoas, né? Tem várias pessoas se identificando, acontecendo, passando por isso. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe o vídeo, compartilha com outras pessoas. De repente, você vai levar uma resposta para uma pessoa que está ali, né, se questionando o que está acontecendo comigo. E de repente ela nunca ouviu falar sobre isso, tá? Então é isso. Esse foi o episódio de hoje. E amanhã, cedinho, tem aí a nave estelar, a nossa continuação, e eu espero por você, tá? Até mais. Uma ótima noite. Tchau, tchau.